Curtiu, né? Tá babando aqui nesse modelo. Isso aqui é uma maquete na escala 1/400 do aeroporto do Galeão, feita pelo amigo Luiz Guilherme Lofredo, que é um craque em maquetes, e que mostra o aeroporto como ele era em 1983. O Luiz Guilherme e o time deles são verdadeiros craques. Eles fizeram com o maior carinho, o maior cuidado e atenção absoluta aos detalhes como era o principal aeroporto da América do Sul no longínquo ano de 83, já se vão aí mais de 4 décadas. Naquele momento histórico, o Galeão era de fato a porta de entrada e saída não só do Brasil como da América do Sul. Era realmente o principal aeroporto do continente. Assim, ele era visitado por um número incrível de companhias aéreas, quase todas mostradas aqui, recebia voos do Brasil inteiro e era de fato o grande hub da aviação comercial brasileira. Então é fascinante, né? Aí os caras chegam aqui na sede da FLAP e olham para mim e falam: pô, Panda, 60 anos de idade ainda brincando de aviãozinho? Com muito orgulho. Mas não é brincando, isso aqui é uma configuração que respeita a história da aviação. Como assim, Panda? Esses aviões estão parados nos gates em que eles paravam de verdade. Aqui, nesse portão, parava a Panam, às vezes com 2 aviões ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um 747 e um Tristar, que eram aviões que operavam nesses anos. A Lufthansa normalmente parava nesse portão. A Air France variava, às vezes estava em posição remota, às vezes estava para lá. Mas, por exemplo, o Concorde sempre parava naquele portão. A Swissair normalmente parava aqui. Muitas vezes, ou algumas vezes, a Lufthansa e a Alitalia paravam aqui. Claro, como eu expliquei, tem companhias aéreas que nunca estavam juntas ao mesmo tempo no aeroporto, então a gente teve que dar uma adaptada. Mas, por exemplo, nessa parte do terminal, e nessa época, em 83, o Galeão tinha apenas um terminal operacional, a gente tinha os portões que eram usados pelas empresas domésticas, que eram esses aqui. E tinha ainda essas posições remotas que ficavam como excedentes. Nem todo mundo conseguia parar nos fingers, então você trazia vários voos domésticos para essas posições remotas. Mas elas eram exatamente assim, e quem parava nessas posições eram as companhias aéreas nacionais. Varig, Cruzeiro, VASP e Transbrasil. Bom lembrar que em 83 a gente ainda não tinha a TAM operando aqui no aeroporto do Galeão. A TAM ainda era uma empresa regional, a Gol nem era projeto ainda. Mas o que a gente curte mesmo são as lembranças, né? É pensar que nessa época o Galeão tinha um terraço que ia de uma ponta a outra. Era um dos melhores aeroportos do mundo para se ver aviões. E o terraço estava aberto praticamente o dia todo. Então se você chegasse lá às 6 horas da manhã para ver os primeiros aviões chegando da Europa, o terraço estava aberto, você conseguia ver e fotografar. E isso ia até meia-noite, o terraço ficava aberto a noite toda, você podia, e muita gente fazia isso, ia para o terraço ver avião sair, porque à noite o Galeão fervia. Eram dezenas de voos da Varig saindo para a Europa, a maior parte dos aviões que voltavam para a Europa também saía nesse horário. Os anos 80, os anos 70 foram muito maravilhosos na vida, no mundo de maneira geral, mas na aviação em particular, porque a gente ainda tinha os grandes e saudosos tipos que hoje a gente para e pensa, puxa, que privilégio. O Concorde, o DC-10, 2 versões de 747, Boeing 707 DC-8, tinha o 727, 737, 707, todos operando voos de passageiros ainda. O Brasil era visitado pela Lanchile com 707, pela Avianca, pela Iraq Airways. Gente, olha lá, tem um 707 da Iraq Airways aqui, era voo regular, Bagdá, Lisboa, Rio de Janeiro, porque nos anos 80, ainda no governo do Saddam Hussein, o Brasil teve grandes e importantes relações comerciais com o Iraque. A gente vendia material bélico para o Iraque, automóveis, isso foi um pouquinho antes da guerra Irã-Iraque. Mas enfim, a gente era visitado pela Iraq Airways, a gente era visitado por companhias que hoje ficaram na saudade, como a Aeroperu, que vinha com DC-8, e várias outras empresas, né, que traziam vários tipos de avião de carga de passageiros e que faziam a festa dos spotters. Enfim, era a combinação perfeita. Você estava na cidade maravilhosa, com aquele clima incrível,
um terraço gigante aberto que te permitia ver, fotografar, sentir o cheiro e os sons dos aviões que um terraço te permite, né? Quando você está atrás do vidro não é a mesma coisa. Mas num terraço aberto, você via os barulhos de porta abrindo, de trator dando pushback, de motor acionando ou sendo desligado. A aviação ela é sensorial, para os 5 sentidos. Olfato, audição, visão, era uma festa. E a gente estava na cidade maravilhosa e no fim da tarde, especialmente aos domingos, a gente viu o Concorde decolar deixando aquele rastro de fogo de pós-combustão dos 4 motores Rolls-Royce Olympus. É bom lembrar, né? Em 1976, em 21 de janeiro, ainda não era esse terminal foi inaugurado em 77. Mas o Rio de Janeiro foi uma das 2 cidades no mundo que ganhou, era destino final das operações do Concorde, no caso da Air France, Paris, Dakar, Rio de Janeiro, Galeão, no caso da British Airways, era Londres, Bahrein, isso em 21 de janeiro de 76. Esse Galeão foi inaugurado em 77 e essa maquete é uma maquete que mostra o aeroporto em 83. Como eu disse, ela está aqui na sede da Flap TV. Então valeu, queria dividir isso com vocês e fica ligado aí porque daqui a pouco a gente vai mostrar mais um aeroporto.